Olá, o Notícias em Debate de hoje vai falar sobre hipnose. Você sabe como a hipnose tem ajudado no tratamento de doenças e a vencer os medos? Sobre esse assunto a gente conversa com Marcelo Galante, mestre hipnoterapeuta. Boa noite, Marcelo, bem-vindo. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Vamos tentar entender um pouquinho do que é esse mistério da hipnose, é deixar as pessoas... Tirar esse mito todo, né? O que é a hipnose, Marcelo? Então vamos lá. Hipnose ela é uma técnica de comunicação onde a base é a sugestão. Seria simplesmente isso. Mas com o passar do tempo, existe muito mito por detrás, onde de repente, se você for pesquisar no Google, né, diz assim, hipnose é um estado alterado de consciência. Eu particularmente não gosto dessa palavra alterado, porque dá aquela sensação de que existe uma manipulação, existe algo que vá... Você perde o controle, né? O controle, sobre a sua vida, sobre as suas decisões. Não é nada disso. A hipnose ela é totalmente consciente. Só que quem deu esse nome há muito tempo atrás, você tem uma noção, foi James Braid, ele morreu em 1860. Ele não tinha noção do que era o lado científico, os estudos neurológicos, né? Então ele via aquele comportamento da pessoa e deu o nome de hipnose, que hipnos do grego quer dizer sono, e oásis, né, do latim quer dizer ação. Então ele deu esse nome, batizou e aí ficou enraizado, hoje não tem mais como tirar. Mas resumindo é isso, é uma técnica de comunicação onde a base é a sugestão. O que não é hipnose, então? Eu tenho uma frase que eu sempre digo assim, tudo é hipnose, nada é hipnose. O que a gente quer dizer com isso? Hipnose é tudo aquilo que converge para uma concentração. Então, por exemplo, os telespectadores agora estão assistindo o programa, eles estão convergindo a atenção para alguma coisa. Então, ao final de um campeonato de futebol, uma novela, um filme, você dirigindo, você está canalizando a sua concentração. Existem alguns, vamos dizer assim, péssimos profissionais da área que começam a utilizar essa técnica para ludibriar, ou seja, enganar algumas pessoas, e aí é onde surge muito medo. Às vezes eu brinco assim, né? Ah, você trabalha com o quê? Eu falo, eu sou hipnoterapeuta. Você mexe com hipnose? Mexo. Então não olha no meu olho. Porque as pessoas acham que a gente vai... exercer domínio, exatamente, né? Pegar senha de banco, vai fazer ela fazer o que não queira, né? Ou, de repente, como foi falado no bastidor, hipnotizar o marido. Tem muita gente querendo hipnotizar o marido, né? Pegar a senha do banco, exatamente, fazer com que ele dê presentes. Isso não é hipnose. Não é hipnose, isso não existe. Porque a hipnose, na realidade, ela precisa da aceitação de uma sugestão, né? Então, às vezes, a gente vê coisas meio absurdas, assim, no sentido de... vai lá e rouba aquele determinado banco, ou pega isso, ou pega aquilo. Isso não existe porque ela está consciente. Então, se ela fizer, é porque tem uma índole ali, um caráter meio duvidoso, que ela aceitou aquela sugestão para fazer determinada situação. Agora, aquilo que a gente vê nos desenhos animados, né? Aquele pêndulo, quando eu bater palma, você vai fazer o que eu mando. Isso são técnicas da hipnose? Não. Não, na realidade, eu dou um curso de hipnose que chama Hipnose de Alto Impacto, é o RAI. E dentro desse curso a gente ensina passo a passo de cada detalhe que é feito para a pessoa aceitar a sugestão. Então, não é o estalar de um dedo, não é bater palma, não é tocar na testa da pessoa que vai fazer ela, entre aspas, desligar. Entrar em transe. Entrar em transe, né? Que o transe vem do transir, e ir mais além, ir mais profundo, né? Só que é totalmente consciente. Então, essa história do pêndulo e da espiral é muito mito que acontece na hipnose. Existe um desenho lá do Pica-Pau, com o Zé Corubu, né? Isso. Que ele fala, agora você é um macaco, você é uma galinha, você vai fazer tudo o que eu mando. E na realidade isso não existe. A sugestão ela é aceita. Eu trabalho com o lado da hipnoterapia clínica, onde ajuda você a eliminar seus medos, traumas, fobias, inseguranças. E tem um pouco de choque com essa parte da hipnose de entretenimento. Por quê? As pessoas, elas querem ver o show, entre aspas, mas isso não tem nenhum propósito, não tem nenhum objetivo. E tem muita gente que tem medo disso, exatamente o que a gente falou no começo. Vai dominar minha mente, vai roubar minha senha, vai tirar o segredo mais íntimo que todo mundo tem, que às vezes a gente não conta nem para a sombra, né? Então as pessoas ficam ali com esse receio. Então, a hipnose é a técnica para ajudar as pessoas a evoluírem na vida pessoal,
e na vida profissional. E tem diferença entre o hipnotismo e a hipnose? O hipnotismo, ela é a técnica que é utilizada para ter um objetivo, para ter um propósito final. E a hipnose é o nome que foi dado para essa técnica que eu comentei agora há pouco. Então, só para as pessoas entenderem um pouco melhor em casa como é que funciona isso, por exemplo, é um paciente, né? Não sei se chama paciente. A gente não é da área de saúde. Ele te procura e aí ele te procura porque tem algum problema que queira resolver. Isso exatamente. Geralmente na área da saúde, Sim. ou alguma doença, Medos, traumas, ou alguma fobias, fobia. vícios, né? Para emagrecimento também, a gente tem E aí como é que funciona? Então, a primeira coisa, a pessoa ela tem que aceitar a sugestão. Então, existem várias técnicas. Uma outra palavra, emendando no assunto, uma outra palavra que gera muito medo das pessoas é regressão de memória. Então, se eu virar para você agora, Roberto, e falar assim, você consegue lembrar do nome de uma professora sua da infância, um amigo da infância seu? Consegue lembrar? Consigo. Ou seja, o que você fez? Você regrediu no tempo e onde você buscou essa informação? Na memória. Então, um medo, um trauma, uma fobia foi registrado normalmente num passado mais distante, ou na adolescência, ou na fase criança. Então, a gente precisa descobrir o que é a origem, que a gente chama de gênesis, tecnicamente falando. E quando a pessoa não lembra? Ela acaba lembrando porque dentro do nosso cérebro a gente tem o que a gente chama de consciente e inconsciente. E a grande confusão das pessoas é que o inconsciente é aquele estado largado. Não. O inconsciente é desde que você nasceu até o dia de hoje, até esse momento agora, todas as suas memórias são armazenadas. Então, a gente absorve isso através de velocidade, repetição ou fortes emoções. E um trauma normalmente é associado a uma forte emoção. Então, a gente vai buscar o quê? O comportamento. Então, se a pessoa ela tem uma fobia, por exemplo, tem um caso que a pessoa tinha medo de andar de avião e de elevador. Olha que interessante. Eu trabalho também com programação neurolinguística, que é a parte de comunicação. E fazendo essa regressão, a gente descobriu que a pessoa tinha os seus 6, 7 anos de idade, ela brincando de esconde-esconde na fazenda do avô, e no depósito que tinha lá, ela se escondeu atrás de dentro de uma geladeira antiga, daquelas da GE, que só abria por fora. Nossa. Então não tinha prateleira, não tinha nada, criança entrou ali. E ficou. Aí quando deu tempo dela fazer 1, 2, 3 lá, se livrar, ela percebeu que ela estava presa na geladeira. Os amigos também não sabiam abrir, foram até a casa sede. Imagina o tempo que ela ficou ali naquele ambiente. O pico emocional da criança foi lá em cima. Quando o pai chegou, de uma forma enérgica e ríspida, abriu a geladeira e falou: você nunca mais entre em um lugar fechado que você não possa sair sozinho. Registrou isso. Exatamente. Foi feita uma marquinha no inconsciente que tecnicamente a gente chama de imprint. Vamos trazer isso para a vida real? Elevador em movimento. Você consegue sair sozinho? Ele é fechado. Sim. E o avião a mesma coisa. Então foi instalada uma crença limitante nela, onde gerou-se no futuro um medo de andar de elevador e de avião. Então, através da hipnose, você vai descobrir a origem. E aí ele deu o start e falou: agora eu entendi por que eu tenho esse medo. No próximo bloco a gente descobre como desfazer os medos. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é hipnose. Sobre isso a gente conversa com Marcelo Galante, mestre hipnoterapeuta. Marcelo, no último bloco você estava falando sobre a questão de uma criança que ficou presa dentro de uma geladeira, brincando de esconde-esconde, né? E dessa forma ela acabou adquirindo, então, um medo de lugares fechados, né? Medo de elevador e de avião, que você falou. A gente prometeu agora falar como é que é a resolução desse caso. Como é que faz? Então, através de algumas sessões, o que a gente faz? A gente, como comentei, a gente acha a origem e a gente ressignifica. O que é isso? É dar um significado positivo para aquele comportamento. Não existe deletar da mente, não existe apagar aquela sensação. O que a gente faz é ressignificar e potencializar para a pessoa, mostrando que aquilo aconteceu no passado, mas não pode prejudicar o seu futuro. E o bacana disso é que o profissional hoje, o escritório dele é no 12º andar, ele anda de avião, é um executivo onde tem que fazer várias viagens e ele pega o avião tranquilamente. A sensação vem, mas ele ressignifica isso, potencializa e com certeza ele ganhou muito tempo
e está fechando outros negócios, né? Agora, nesse caso, foi um medo adquirido na infância. Sim. Né? Agora, muitas pessoas, elas adquirem medo com o tempo. Por exemplo, às vezes, com o passar da idade, as pessoas ficam com medo, nunca Sim. tiveram medo de lugar fechado e começam a ficar com medo de lugar fechado ou medo de altura. O que é isso? Na realidade, como eu comentei, a gente tem o consciente e o inconsciente. Todas as informações estão armazenadas ali. E, de alguma forma, esse inconsciente ele começa a te proteger. Por quê? Foram vivências que você vem tendo ao longo do tempo. Né? Eu comparo o consciente com o inconsciente como um iceberg. A parte de cima é infinitamente menor. Então, a gente, às vezes, quer entender algo de uma forma muito racional. Mas, ele, de alguma forma, ele está te protegendo ali para que você não corra muitos riscos, não tenha situações assim onde você vai passar por apuros maiores, digamos, nesse sentido. Então, é uma forma de proteção que o nosso inconsciente tem automaticamente. Uma defesa do corpo, né? Uma A partir defesa do do momento, corpo. então, que começa a atrapalhar a sua vida social, aí é bom procurar ajuda, é isso? Exatamente. Agora, medo de bicho, é um medo que dá para tirar com a hipnose? Dá para tirar, mas a grande pergunta é, por exemplo, está te afetando seriamente em algo? Porque eu costumo usar nos meus cursos o seguinte, a maioria das pessoas tem medo de barata, né? Alguns já fazem até aquela careta do tipo, na realidade, não é medo, é nojo. Sim. O que acontece? Quando nós nascemos, eu sempre brinco que o nosso cérebro nasce formatado, com capacidade ilimitada de memória, mas ele pega alguns vírus aí no decorrer dos anos. Se você comparar um besouro com uma barata, eles são insetos, certo? Mas, em algum momento, a pessoa viu o comportamento de alguém, ou da mãe, ou de uma irmã, ou de alguém que começa a gritar desesperadamente, sobe Passa de geração em geração. Exatamente. E aquilo vai sendo registrado naquele sentido. Aquele bicho é gigantesco, aquele bicho vai me engolir. E a gente sabe que a gente não cabe na boca de uma barata. Mas aquele medo foi construído, foi gerado por algum momento. Existem alguns vídeos que a gente vê no YouTube, criancinhas lá na Índia, na Ásia, alguma coisa assim, brincando com aquelas cobras naja. Ou seja, aquele medo não está instalado ali. Foi criado em algum momento dizendo, ali é sinal de perigo, ali não chega muito perto. Então, se a pessoa tem isso e ela precisa superar, tem como ressignificar também através da hipnose. Tem como a gente trabalhar esse lado de medo, sim. Por que é tão importante alinhar as emoções, né? Alegria, tristeza, raiva, ódio? O que acontece se elas não estiverem alinhadas? As 4 emoções de base são alegria, tristeza, medo e raiva. Se você conseguir alinhar e equilibrar essas emoções, você vai ter um desenvolvimento melhor na tua vida pessoal e na tua vida profissional. O que normalmente a gente pergunta para as pessoas é o seguinte, quando você está com raiva, normalmente em quem você desconta? E normalmente as pessoas respondem nas mais próximas. E se você for mais a fundo, quem são as próximas? Meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe. Só que assim, quando você joga uma palavra de raiva para alguém, ela está absorvendo essa informação. E a gente tem o costume de dizer o seguinte, às vezes você fala uma palavra de raiva para uma pessoa que você ama, que você não teria coragem de falar para um inimigo seu. Porque lá no fundo você sabe que estava de cabeça cheia, estava quente, não deveria ter falado, mas acabou falando. Né? Existem 2 tipos de medo. O medo que te protege, esse é bom a gente ter, só que o medo que a gente procura equilibrar é aquele medo de estar numa entrevista... Que te paralisa, né? Te paralisa, isso. Tem uma oportunidade, você fala o que os outros vão pensar de mim, eu não vou fazer isso porque eu tenho uma integridade, algo assim que o outro vai comentar e a gente não vai chegar a lugar nenhum. É o medo relativo à insegurança. A insegurança, exatamente. Né? Equilibrar a tristeza é importante, porque senão você vai num caminho sem fim, que leva a uma depressão. E equilibrar a alegria é importante sim, porque tem gente que perde o equilíbrio, conta piada em velório, sai um pouco do contexto. Mas resumidamente é isso, é para você desenvolver melhor na tua vida pessoal e profissional. São as 4 emoções de base. A hipnose, ela estabelece o equilíbrio entre essas emoções? Perfeitamente isso. E aí você precisa ter um estudo antes da pessoa? Ela precisa te contar alguma coisa? Você consegue decifrar por alguns movimentos dela? Como é que funciona? Na primeira sessão a gente faz um trabalho onde são feitas algumas perguntas que a gente chama de anamnese. Então, quanto mais informação a gente tiver, melhor vai ser o resultado. Mas existem alguns casos, digamos assim, muito mais sérios,
Vamos pegar um caso, de repente, de um estupro, né? E a pessoa ela não quer contar, ela se sente mais insegura de estar relembrando. A gente pode falar somente na sensação. Então eu viro e falo assim, ó, você não precisa ficar falando detalhes do caso. Mas a hora que você lembrar da situação, faz um pequeno sinal com a mão. Ou seja, eu vou estar trabalhando com ela com uma comunicação não verbal, que representa aproximadamente ali 93% de uma comunicação. Então a gente consegue analisar e chegar num resultado positivo. Agora, para ser um terapeuta em hipnose, precisa ter que formação? Eu fiz uma série de cursos, né? Infelizmente a hipnose ela não tem uma regulamentação assim a fundo, onde qualquer pessoa ela pode aprender. E existem alguns conceitos que eu particularmente não gosto, onde a pessoa começa a brincar muito. Ah, vamos fazer você comer maçã, cebola achando que é maçã. Ah, vamos brincar disso, daquilo, vão gerando medos. E aí, os cursos de formação, eles são específicos para isso. Então, eu fiz formação em programação neurolinguística, eu tenho formação em hipnose no Brasil e fora do Brasil. A gente vem estudando diariamente porque as pessoas são diferentes. Então, se você falar, vou me especializar só nesse caso e somente nessa técnica. Se você pega alguém que tem o que a gente chama de abreação, é uma reação negativa, onde ela acaba espanando, digamos assim, né? E você fala, e agora? Eu não sei lidar com isso. Então, existem cursos de formação, eu sou professor de um deles, que eu comentei, que é o RAI, e a gente tem o propósito de trabalhar com a ética. O objetivo é criar multiplicadores para poder ajudar mais e mais pessoas nesse sentido. Mas, infelizmente, não tem uma regulamentação e as pessoas acabam brincando demais com algo que é muito sério. Bem sério, né? No próximo bloco a gente vai falar sobre depressão e hipnose. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é hipnose e a gente conversa com Marcelo Galante, mestre hipnoterapeuta. Marcelo, a gente estava falando sobre como ela é reconhecida ou não, a hipnose. Então, ela, na verdade, ela não é considerada algo científico ainda. Ela é uma técnica de comunicação. Agora, falando sobre a questão da depressão, você tem alguns casos que as pessoas estão entrando em depressão ou já estão na depressão e procuram a hipnose como alternativa para sair da depressão? Sim. Na realidade, o que precisa ficar bem claro para as pessoas é que hipnose não cura ninguém. Às vezes você escuta, não, porque eu curei fulano, Beltrano. Não, você não curou ninguém. Você utilizou essa técnica, por isso que é hipnoterapia. É uma terapia alternativa, onde ela, em paralelo, ao lado, de repente, um processo mais químico, um processo mais na medicina normal, ela vai te ajudar a convergir inclusive câncer também. Se você começar a trabalhar com pensamento positivo, fica muito mais fácil. Se você se entrega para aquilo, eu estou doente, eu estou mal, eu vou morrer dentro de alguns meses, não vai dar certo. Tudo que você verbaliza, tudo que você coloca para o ambiente externo, o universo, vamos dizer assim, compra aquela ideia. A gente pode dizer que há poder nas nossas palavras, poder na palavra, né? Exatamente. O poder da palavra é incrível. Então, já aconteceu um caso de um rapaz, ele chegar com síndrome do pânico no meu espaço, ele veio com o pai, veio acompanhado, a gente foi fazendo algumas técnicas, descobrindo a origem, enfim. O mais incrível é que na terceira sessão eu abri o Facebook e ele estava saltando de paraquedas. E eu falei, como assim? Como assim? Eu acho que nem eu, no meu estado normal, saltaria. Então, é aquela coisa do querer mudar, querer evoluir, buscar de dentro para fora resultado. Agora, existe possibilidade de alguém procurar a hipnose sem acreditar nela? Vai conseguir o resultado? Não, existe muita gente... ligado à fé? Eu vou lá e acredito? Na realidade, assim, para a hipnose acontecer, ela precisa passar por 4 etapas. Uma é a crença, e não tem nada religioso, é o acreditar naquilo. Outra é uma fisiologia, o corpo ele começa a ter algum tipo de reação que você fala, nossa, está acontecendo mesmo. Tem que trabalhar com a imaginação, que é o lado direito, é a criatividade, e aí propriamente o resultado vai acontecer. Então, se você fizer com que esse looping aconteça, a pessoa ela vai falar assim, agora eu entendi, mas eu estou totalmente consciente. Exatamente. Hipnose é um estado dissociado de consciência. Então, você vai buscando a origem dentro daquilo. Então, em nenhum momento do tratamento, ela vai estar sem saber o que está acontecendo com ela. Nenhum momento. Ela tem controle sobre todas as suas ações e reações. Exatamente.
Tem? E uma coisa que é importante deixar claro é assim, por que as pessoas falam baixo, né, na hora da hipnose? Por exemplo, uma pessoa com uma deficiência visual, um dos canais que são mais aprimorados nela é a audição, né? Ela tem uma capacidade de audição muito grande. Se você começa a falar baixo, você potencializa a audição da pessoa. E se você fecha os olhos, isso dá um turbo gigantesco no canal auditivo. Então, quando você começa a falar mais baixinho, as pessoas começam a prestar mais atenção. Então, é só por isso que é falado baixo. Não tem nenhum segredo, não tem nenhum combinado, não tem nada que faça a pessoa agir da forma com que você quer. É só por isso que se fala baixo. É uma técnica, então, para atrair. É uma técnica, exatamente. Existe alguma contraindicação para quem quiser fazer hipnose? Digamos assim, a pessoa que tem esquizofrenia não é bacana, não é? Mas a ideia principal é trabalhar com estudos, trabalhar com a concentração, trabalhar com foco, meta, propósito, objetivos, você canalizar para aquilo que você realmente quer. Né? Efeitos colaterais, existe? Não, eu falo que a hipnose é a melhor versão de si mesmo. Você pode aprender auto-hipnose e fazer um relaxamento, digamos assim, para entrar no ar, ou para fazer uma prova, ou para conquistar algo que você realmente queira. Eu estou fazendo um trabalho com a equipe de vôlei de Praia Grande, onde o técnico é o Rodrigão do vôlei, campeão olímpico. Sim. E a gente tem feito um trabalho incrível com os atletas de lá, com o propósito de... O Rodrigão trabalha com a parte técnica, ensinando tudo que ele aprendeu nesses anos todos, e a gente está fazendo um trabalho mental, para convergir concentração, para acertar um saque, para bloquear, para visualizar eles sendo campeões no futuro. Então é um trabalho que a gente vem desenvolvendo aí já um tempo e tendo resultados positivos. Eu acho que o que a gente percebe, né, Marcelo, que a questão da hipnose, como outras técnicas, às vezes, de coach também, é a questão do foco. Sim. Né? Hoje a gente vive numa sociedade tão turbulenta, onde tudo é rápido e várias coisas ao mesmo tempo, que as pessoas têm perdido o foco. Né? Então, o que essas novas e antigas, na verdade, né? Mas o que essas técnicas hoje se propõem? É fazer com que as pessoas foquem em alguma coisa, né? Porque quando a gente centraliza o nosso foco, as coisas acabam acontecendo. Exatamente. É isso? É a definição de transe, né? É convergência aí de foco. Então, por exemplo, você pega um atleta de MMA, ele está ali no ginásio, todo mundo gritando o nome dele, e às vezes o repórter pergunta, como é que você se sentiu ouvindo o ginásio inteiro gritando o seu nome? Ele fala, sinceramente, eu nem prestei atenção. Não ouvi nada. Eu só estava ouvindo o que o meu técnico estava falando. Então, dentro de um turbilhão de vozes, ele convergiu a concentração para receber a orientação do técnico dele. A gente está no finalzinho do nosso programa. Bem rapidamente, dá para fazer hipnose em criança? Dá. A gente usa muito o lado de metáforas, o lado lúdico, porque a concentração da criança é diferente da do adulto. Então, se você entrar mais em historinha, em quadrinho, imaginar que você é um personagem, colocar ele como parte da história, a gente está convergindo a concentração e fazendo o resultado acontecer, até para comer, até para dormir mais cedo, no horário que você realmente queira que a criança vá, usando a metáfora. Uma boa notícia para os pais, então. Né? Marcelo, muito obrigada Obrigado pela você sua pela atenção. oportunidade, Alberto. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.